Olá pessoal, meu nome é Camila Marçal e dessa vez eu entrevistei o Caio Coimbra, gerente institucional da Emater Minas Gerais, para o programa De Bem com a Vida da Radioatividade. Na Universidade Federal de Viçosa, como engenheiro agrônomo, uma universidade, sem sombra de dúvida, uma das melhores do país também, com profissionais capacitados. E assim, tive na iniciativa privada por 10 anos e meio, quase 11 anos, antes de entrar no Estado. No Estado eu tenho 2 anos e 3 meses somente, mas um grande trabalho, uma grande responsabilidade. Eu tive na Subsecretaria de Política e Economia Agropecuária, que é o nome. É um nome grande, eu sei que é difícil, eu custei uma semana para gravar. Então, não espero que nossos ouvintes nem você grave assim em cima da hora, né, Camila? Não. Mas foi uma experiência fantástica, onde a gente trabalhou. Ela é vinculada à Secretaria de Agricultura do Estado de Minas Gerais, onde nós trabalhamos as políticas agrícolas para a agricultura, para a pecuária, para o pequeno, para o médio, para o grande produtor, com foco em quem? Desenvolvimento da atividade, geração de emprego e renda e fazer como, na verdade, facilitar a vida do cidadão. Porque quem gera emprego é o cidadão, quem gera imposto é o cidadão. Se a prefeitura, se o Estado, a presidência do país recebe dinheiro e tem dinheiro para gastar, é graças aos nossos impostos, e nós temos que trabalhar para gerar, só que deveria ser melhor utilizado, Sim. principalmente falando em nível nacional. Mas a gente precisa realmente trabalhar para isso. Como subsecretário, eu fiquei quase 2 anos. Tive a oportunidade de rodar em Minas Gerais de carro 33 mil quilômetros. Nossa, muita coisa. Juntando o avião, o país, teve algumas viagens no exterior, foram 90 mil quilômetros em quase 2 anos. Então a gente não parou um minuto tentando levar as principais políticas para desenvolver o produtor rural e a cidade. Porque Sim. se a gente hoje alimentou, agora são 8h18, tomamos café da manhã, tem atividade, tem a agricultura familiar, tem o nosso produtor pequeno, médio, grande, tudo servindo, fornecendo a comida na nossa mesa. Almoço, janta. Então o produtor rural, ele está dentro das nossas casas, nas cidades, pelo menos 3 a 4 vezes por dia. Sim. A Universidade Federal de Viçosa, que ela é referência na engenharia de agronomia, né? Na agronomia. Isso. Muito bacana. Eu tenho conhecidos que passaram por lá. Ô, Caio, é muito interessante você falar isso, porque eu estava vendo ontem uma entrevista do Richard Rasmussen falando que muita gente vilanizou o agro, né? Por muito tempo. E não, o agro é o nosso grande amigo. É ele que faz, né? O nosso país girar, né? Produção de gado, a produção alimentícia, né? De grãos, sementes, entre outros, hortaliças também. Como você vê essa questão do agro? Você falou que, né, que tá presente no nosso dia a dia, seja para quem é vegano, para quem é carnívoro, que nem eu, que gosta do churrasco. Como você vê isso? Eu também gosto do churrasco, como disse. O agro está presente na mesa do brasileiro e do mundo. O Brasil, hoje, alimenta cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo. E quando a gente fala em expansão da agricultura, da pecuária, que o agro é, na verdade, a soma de todas as riquezas produzidas dentro da agricultura, pecuária, entrega, logística. Então, é uma soma de riquezas, né? Hoje, a gente alimenta 1 bilhão de pessoas e temos uma meta da FAO, que é uma entidade para a agricultura da ONU, que fala que a gente tem que alimentar cerca de 40% da população mundial em 2050. Então, nós temos Uma uma meta. meta ousada, porque você pega aí, a população hoje 7 bilhões e pouco, vai crescer até 9,5, alguns estudos falam que até 10, e não tem onde crescer mais a produção mundial. Quando você fala da China, já não tem o território grande, mas não tem área para expansão. Estados Unidos, idem. Hoje, os únicos países que têm um pouco... o Brasil tem área para expandir, e a África também. A África tem um problema, né? Porque a África tem um problema de Hídrico, né, também. não, hídrico também, mas eu falo principalmente nas questões que envolvem religião, tem muitos Guerras golpes de locais, né? estados, guerras, é uma região muito instável e a gente não sabe se a África vai ter essa condição, eu até creio que não, nos próximos 100, 200 anos. Teria que evoluir muito para ajudar a alimentar o mundo. Então o Brasil tem essa meta e principalmente depois da pandemia, onde que a gente viu que os serviços essenciais não pararam, principalmente o agro, enquanto o mundo parou, o agro estava lá, rodando, levando comida para centrais de abastecimento, supermercados. O produtor rural estava lá dia e noite também para manter alimentado. Por quê? Quando você vê pandemia, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Sistema imunológico.
Se a gente não estiver bem alimentado, o sistema imunológico nosso não está forte, e com isso a gente não consegue superar a crise, que foi uma crise muito complicada, né? A gente tinha 100 anos aí que a gente não vivia uma pandemia, então a gente passou por isso e o agro foi mais valorizado. Hoje nós temos o PIB aí cerca de 22, 23% de tudo que é produzido no estado e no país vindo do agronegócio. Em questões de emprego, 25% no Brasil da população economicamente ativa, aquelas que está apta a trabalhar dos 18 aos 65 anos de idade, está ligado ao agronegócio. A balança comercial, ela é muito superavitária, ou seja, a gente exporta muito mais que importa quando a gente trata do agronegócio. Isso, a gente virou potência mundial, a gente deixou de ser importador de alimentos para ser exportador e grande alimentador no mundo, com a licença da palavra alimentador, né? Mas a gente hoje tem crescido bastante. O estado de Minas, pela primeira vez no ano passado, superou as exportações da mineração. O agro bateu mais de 100 bilhões de reais exportados e superou a mineração. Isso mostra quão diverso, quão forte é o nosso setor. E ele gera emprego, ele gera renda, ele põe alimento na mesa do mais pobre com qualidade. Pode ir em qualquer lugar no mundo que a gente vê que a pessoa mais carente, ela não tem tantas condições de ser bem alimentadas como no Brasil. Sim. Por quê? Alimento não falta, qualidade não falta, trabalho não falta. A gente fala que, por exemplo, um grão de soja, ele tem tanta tecnologia quanto um Boeing, um avião aí, para você ter ideia. Isso aí vai encaixar numa pergunta futura. Caio, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho sobre a Emater, né? Como é que ela funciona, você falou essa questão de tecnologia mesmo, né? Qual é a função da Emater? Bom, a Emater é uma empresa de assistência técnica e extensão rural. Ela foi criada lá em 1948, quando era a CAR e depois virou Emater. Tem uma legislação que na época criou Emateres, vamos dizer assim, em todos os estados do Brasil. E tem Emater Minas. Emater Minas é onde hoje sou diretor de promoção e articulação institucional, um cara que trabalha com comunicação, com articulação, promoção da empresa. Então, a Emater tem a função de atender o produtor rural na ponta. Estima-se hoje que cerca de 2/3 dos produtores rurais não têm assistência técnica. Então, quando a gente vai orientar como plantar, como irrigar, como colher, se aquele solo está bom ou não para o plantio, se você tem que adubar ou não, se você tem que aplicar, às vezes, algum defensivo agrícola ou não, a Emater está à frente disso. Então, a Emater nasceu para dar assistência técnica e extensão rural. Hoje, a Emater ela tem alguns, vamos dizer, portfólios de ação, além da extensão rural, da assistência técnica, de estar dentro da casa do produtor. A Emater ela é também promotora de eventos. Por quê? Dados do Eliseu Alves, que foi presidente da Embrapa, mostra que cerca de 2/3 das propriedades rurais de Minas e do Brasil não gera meio salário bruto de renda. E quando você vê esse número alarmante, o que falta para não gerar? 72% diz que é ausência de tecnologia e cerca de 30% ausência de assistência técnica. Tecnologia somada à assistência técnica, um traz o outro, mais de 90%. Então, a Emater leva assistência técnica, leva tecnologia, promove as ações para o produtor rural e também faz a parte de eventos para estar disseminando as tecnologias em Minas inteira. A gente está falando de Minas, existe no Brasil, mas no caso nosso aqui em Minas. Em Minas. E aí eu queria te fazer uma pergunta, qual a diferença, né, da Embrapa e da Emater? Porque, pelo que eu entendi, são instituições que são irmãs, né? Uma trabalha na pesquisa ali, a outra trabalha na parte técnica. Então, explica para a gente um pouquinho aí. Isso. A Embrapa, ela é uma instituição nacional, ela é empresa de pesquisa agropecuária. Surgiu lá na 40, 50 anos aí, que ela, na época do Wallace Paulinelli, e outros colegas também criaram a Embrapa. Então, ela faz a pesquisa agropecuária. Hoje, em Minas Gerais, lembrando, a Embrapa é em nível nacional, ligada ao governo federal, né? Uhum. Hoje, em nível estadual, nós temos o Sistema Agricultura, a Secretaria de Agricultura de Estado. Todo estado normalmente tem a sua secretaria. E aqui tem 3 instituições irmãs. O IMA, que é a Defesa Agropecuária, a EPAMIG, que é a Pesquisa Agropecuária do Estado, e a Emater, que é a Assistência Técnica. Então, é o tripé: Defesa, Assistência Técnica e Pesquisa. Hoje, a EPAMIG, em nível de Minas,
seria a Embrapa em nível nacional, porque as duas trabalham com pesquisas. A Emater, ela leva assistência técnica. Então, o que a Embrapa faz a pesquisa, o que a PAMIG faz a pesquisa e encontra soluções para o campo, a Emater leva a solução para o produtor. Então, a Emater é um passo à frente e complementa a Embrapa e a PAMIG. Muito bem colocada a sua pergunta, muito assertivo e faz a diferença na vida não só do produtor no campo, mas também na cidade, no consumidor, né? Sim. Caio, eu também queria saber, então, assim, agora a gente já falou, né, sobre as instituições, eu queria saber para você, assim, o que tem acontecido aqui em Pedro Leopoldo, né, as ações, eu sei que você é um grande parceiro nosso, né, inclusive quero mandar um abraço para o Ivan Caminada, que é um amigo nosso em comum, está lá na Secretaria de Juventude, e eu sei que você tem um trabalho bacana já está acontecendo ou para acontecer aqui em Pedro Leopoldo, né? Você pode contar um pouco mais? Claro, nós temos alguns portfólios, um abraço para o Ivan, grande amigo, abraço Fabiana, o prefeito Emiliano, todo o secretariado, né? Um prazer estar na cidade, Pedro Leopoldo, eu considero que é a minha segunda casa. Então, tem vários trabalhos, várias frentes que umas não iniciaram ainda, outras estão para iniciar e algumas a gente já conseguiu. Por exemplo, quando a gente fala em produtor rural, nós temos aqui o escritório local da Emater, que ele dá assistência na produção de gado de leite, produção de hortifrutis e outros, né? Nós temos aqui o nosso extensionista. Em Pedro Leopoldo, o que a gente tem trazido agora? O presidente da Emater, Otávio Maia, um abraço, presidente, também, grande Otávio, atua muito bem no agronegócio. Hoje a Emater está tão bem e deve-se boa parte disso é o presidente Otávio. A gente está aqui fazendo uma doação de kits feiras. O que são esses kits feiras? São barracas, aventais e caixas plásticas para quê? Fomentar aquela feirinha do domingo, aquela feirinha do sábado à noite. Nós estamos fazendo aqui uma doação de 20 kits feiras. Estima-se que isso deve valer em torno de 40 a 50 mil reais, essa doação. E a intenção é o quê? Doar para o Pedro Leopoldo para a gente fazer essas feiras e o pequeno produtor ele ter onde escoar sua produção direto. Esquenta o mercado, né, Caio? É o mercado local, às vezes tem um show ao vivo, é uma atração cultural da cidade também. Sim. Além de você estar fomentando o mercado, você torna aquilo uma atração cultural. Com o Ivan, a gente está trabalhando aqui com a juventude, temos um programa na Emater, que é o Jovem no Campo, né, que a gente chama Futuro no Campo, que a gente quer manter o jovem dentro do campo. Sim. E a Emater hoje já tem aí quase 500 jovens cadastrados para começar a receber atendimento. E basicamente cada local do estado você tem as principais culturas. E a gente vai trabalhar aquele jovem de acordo com o local do estado, de acordo com a cultura, fornecendo treinamentos, condições para ele ficar ali, doando alguns equipamentos para eles fazerem os cursos devidos, para ele assumir a propriedade rural, para ser depois dos pais, né, eles serem a próxima geração a estar no campo. Esse é um programa que a Emater tem, o Ivan está muito interessado nesse programa, para a gente conversar aqui e trazer para Pedro Leopoldo também. Temos outras ações também que a gente, apesar de estar na agricultura, a gente está trabalhando para ter algumas ações na área de cultura, como, quem sabe, uma restauração de alguns patrimônios históricos. O governo de Minas tem algumas linhas. E apesar da gente agir no agro, né, trabalhar no agro, a nossa articulação institucional permite trazer também outros pontos de melhoria, outras questões para Pedro Leopoldo. Então nós temos uma gama de questões que estamos, como falei, umas já consolidadas, outras em fase preparatória e outras iniciando. Tenho certeza que aí daqui para o próximo ano a gente vai ter muitas entregas para a cidade. Olha só, Caio, agora eu vou mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente. Ulisses Cardeal, família Cardeal, muito bacana, né? Um grande abraço para o Ulisses e para toda a família. O meu amigo Ricardo Silva, a gente apresentou o programa, né, um tempo atrás na rádio, então um grande abraço, Ricardo. O Bruno também, em Valadares, está ouvindo a gente, né? O Toninho Silva também está ouvindo a gente, né? Bruno Fernandes também está aí acompanhando. Muito obrigado por acompanhar a gente, viu, Bruno? Vamos lá. O Felipe Augusto, muito obrigado, Felipe, um grande abraço. André Araújo também está acompanhando a gente. Maria Eduarda e Gilmara Regina. O telefone está tocando, a gente vai atendendo, tá? As perguntas que vão vindo aqui. Veio uma pergunta do senhor Paulo, do Adélia Issa. A Emater faz doação de sementes para plantação? Sim, nós temos algumas dentro do portfólio da Emater.
a doação de sementes. Depende muito da região, depende muito do que a gente vai plantar, mas hoje, por exemplo, nós temos feita uma licitação sendo feita para comprar sementes de sorgo, sementes de feijão e outras sementes para doar para os produtores locais. Então, basta o produtor interessado procurar o escritório local aqui da Emater, demonstrar interesse, que aí vai levar para a diretoria e a gente faz essa avaliação para doação de sementes. O escritório da Emater fica lá no Parque de Exposição, né, gente? E é muito bacana, assim, tem pessoas muito, muito bacanas lá à frente, tá o Alisson tá lá juntamente com a Abigail também, né, coordenando essa parte da Emater lá. Então, quem quiser, quem é produtor e quer, né, receber sementes, procure eles lá, que eles vão entrar em contato com o Caio e a gente, né, vai organizar isso aí bacana, né, Caio? Com certeza. Sim. Ô, Caio, você falou que essa questão do jovem, né, a gente, por muitos anos, viu acontecer, tem uma família ali, pequena de produção, o jovem, ele quer crescer, ele quer desenvolver, o que ele faz? Ele abandona, né, a zona rural, a produção ali familiar, e vai para a cidade estudar, às vezes se encanta por lá e fica, né? Então, esse trabalho com os jovens é fazer com que eles estudem, avancem, gerem renda e permaneçam ali com essa produção. E até mesmo a intenção não é só que eles permaneçam, mas que eles ampliem, né, a produção familiar, que eles desenvolvam e cresçam ali. É muito bacana, né? Tem mais detalhes que você pode contar pra gente aí? Qual que é o detalhe nosso? Hoje o jovem, ele quer ficar no campo, mas ele quer ter uma internet, ele quer ter acesso às redes sociais e também quer ter uma qualidade de vida. Muitos dos jovens hoje saem para estudar e voltam porque os pais e os avós não tinham tanto acesso à tecnologia quanto tem nos dias de hoje. Então aquela questão, eu vou fazer igual meu pai fazia, igual meu avô fazia, essa é a questão mais errada que a gente ouve hoje, porque na época do pai e dos avós, eles tinham acesso a um tipo de informação. Hoje a informação ela vem mais fácil, está aí para nós e você já tem muita tecnologia que evoluiu dentro da agropecuária, vamos pegar aí de 30 anos para cá. Então o Brasil hoje é potência agro, a gente quer manter o jovem no campo. O jovem no campo, como que foi feito o trabalho inicial? Hoje a gente fechou as inscrições, provavelmente vai atender essa primeira leva que foram inscritas, depois certamente abrirá espaço para mais. A gente abriu um edital, onde que os escritórios locais também receberam essa demanda e foi feita uma seleção lá de quase 500 jovens. Na primeira inscrição foram quase 500 jovens. E aí a gente vai assistir esses todos primeiros. Por que a gente não vai abrir mais? Porque primeiro a gente está fazendo um piloto, tem que fazer uma coisa muito bem feita, de qualidade, para servir de parâmetro e continuar aí, porque é um programa que a gente pretende eternizar na Emater. Então, o programa do Jovem no Campo, a gente inclui doação, por exemplo, de tablets, computadores, às vezes, para quê? Para aquele jovem que não tem condição, fazer todo o curso, ter aquele equipamento para ajudar no gerenciamento da propriedade. Então, nós temos aí um trabalho muito bem feito. Agora, tem que ter a parceria do governo, instituições privadas, como eu falei, a internet tem que estar no campo. Sim. Se você não tiver internet em casa, o jovem não vai querer ficar, porque hoje ele quer o WhatsApp, quer ir no shopping. Então, o que me agrada muito é que o jovem volta hoje com tecnologia. Então, volta gerenciando maquinários grandes, maquinários que às vezes utilizam via satélite, drones. Eu estou falando de pequeno, médio produtor, gente, porque a agricultura familiar hoje é 80% da produção mineira. Mas 80% dos produtores mineiros. Mas a gente quer o quê? Que aquele familiar, aquele pequeno, que ele se torne médio, torne grande, quem sabe um grande latifundiário. É o ciclo da vida de evolução. A Emater trabalha para isso. A Emater trabalha para tirar ele da condição de familiar e dar uma condição melhor e não manter ele a vida inteira naquele status quo. A gente quer o produtor evoluído, não é, Camila? Exato. Não é isso que tem que ser? Exatamente. Ó, já vou deixar um puxãozinho de orelha aqui pro pessoal da internet, para poder levar a internet a esses lugares, né? Brincadeira à parte, Caio. Você falou assim que o agro superou a mineração. Eu vejo que é algo muito importante porque a mineração é um bem esgotável, né, Caio? E o agro, a gente sabendo plantar, sabendo colher, cuidando bem da terra, é uma possibilidade infinita. E eu queria te perguntar, Minas
já foi um grande produtor de leite, né? E era o segundo maior de café. Hoje, qual é o carro-chefe de produção de Minas Gerais? Hoje nós temos o café como o maior carro-chefe. É o maior produtor do país. A gente brinca, tem uma frase que o pessoal gosta muito de falar em eventos, que se Minas Gerais fosse um país, seria o maior produtor mundial de café. Esse é um ano de baixa de café, né, esse ano de 2025. A planta do café é o seguinte, ela tem um pico de alta, um pico de baixa, um pico de alta, um pico de baixa. Isso é o ciclo natural dele. Então, nós temos um ano de baixa, a gente chama de bienalidade negativa. É um dos motivos que o café o preço do café está mais caro para o consumidor. Muito caro. É um ano de baixa. Nós tivemos uma série de fatores, né? Nós tivemos lá atrás a Ásia com uma quebra na produção de café, então o café brasileiro ele passa a ser mais demandado. Estamos com a demanda maior mundial de café. A China, para você ter uma ideia, do ano de 2023 para 2024, a China aumentou o consumo de café em 100%. Os chineses estão começando a saber o que é beber café. E a gourmetização do café também fez esse aumento, Caio? Com certeza. O café hoje, eu mesmo só tomo café especial, que é um café mais selecionado, com grãos maduros, feito de grão cereja, né? É o café mais gostoso que o pessoal fala, vamos tomar com açúcar. Geralmente, a gente toma com açúcar. Café ruim. Você não consegue identificar muito bem as propriedades, né? Uhum. É um café mais torrado, mais forte. Tem variações de gostos. Uhum. Tanto no Brasil quanto no mundo é do mesmo jeito. Eu tomo mais o especial com a torra média. É um café mais... Não é gourmetizado, mas é gostoso. Mais selecionado. Mais selecionado. Você falou do leite. Minas ainda é grande produtor de leite. 9,3 bilhões de litros são produzidos no ano. 27% de todo o leite do país é produzido no estado. E ainda somos o maior produtor de leite do país. Então, o café com leite ainda reina em Minas Gerais. Apesar que Minas é um estado muito diverso, nós temos, por exemplo, produção de soja crescendo muito. No sul de Minas, nós temos as produções de frutas temperadas, maçã, pêssego, vinhos de grande qualidade. Quando você vai para o norte de Minas, tem a fruticultura tropical, banana, mamão. Nós temos também abacaxi no Triângulo Mineiro. Então, Minas é muito diversificada. Você tem de tudo um pouco no estado. É o estado, sem sombra de dúvidas, o mais diverso do país, porque nós temos o desde clima frio nas montanhas de Minas, até clima tropical e quase desértico, né? No norte de Minas, ali na região do semiárido. Então, Minas tem essa peculiaridade. Pela nossa extensão, a gente tem essa peculiaridade, essa diversidade aí. Caio, a gente não pode deixar de produzir leite, não, porque a gente precisa de comer queijo. Eu não tomo café, particularmente não gosto de café. Meu negócio é chá mate, chá de cidreira, um chazinho. Mas a gente não pode deixar de produzir leite nunca, porque sem queijo não dá para poder viver. O mineiro sem queijo, né? Não é que a gente fica mais triste, não, mas a gente fica muito mais feliz comendo queijo. Exatamente. O queijo, você falou, é um agregador de valor, né? À propriedade rural. Por exemplo, você falou lá atrás comigo dos concursos, do trabalho que a Maté faz muito concurso para avaliar a qualidade de café, queijo, cachaça. E o queijo, ele cresceu muito de valor. Lá atrás, a gente levou, há 3, 4 anos, levamos clandestinamente queijos do Brasil para concorrer na França. E chegamos lá, nós ganhamos um tanto de prêmio, medalha super ouro, medalha ouro, prata, e com isso o queijo deu um boom em Minas Gerais e no Brasil. Um exemplo hoje, você não compra um queijo, ou raramente você compra um queijo, o quilo abaixo de R$40. Não. E quando você vai produzir, pega aí 100 litros de leite, uma conta de padaria para a gente mostrar para o nosso ouvinte como que agrega valor. 100 litros de leite, você produz em média 10 queijos. Considerando que fosse vender 100 litros de leite a R$ 2,50, seria R$250 que o produtor estaria recebendo por 100 litros. Quando você fala em queijo, vamos pôr na média R$50, você no mínimo dobrou o preço. Sim. Se você vender a R$100, você está quadruplicando o preço. Sim. Então, o queijo agrega valor, o café gourmet, o café especial agrega valor, a cachaça agrega valor. Então, nós temos toda essa valorização dos produtos mineiros. E aí, essa valorização ocorreu muito mais agora de 2019 para cá, no governo Romeu Zema, do governo Matheus Simões, vice-governador, porque eles enxergam muito bem essa tríade, né? Queijo, café e cachaça, além de outros produtos, a valorização do produtor, do empreendedor mineiro na produção agropecuária.
Nós estamos falando de queijo aqui, eu já tem várias imagens deles participando de concurso de queijo, comendo queijo, tanto o Zema quanto o Matheus Simões. Matheus Simões também tem ligação com o Pedro Leopoldo, viu? A família dele ele também tem família por aqui, Pedro Leopoldo. Eu quero mandar um abraço especial aqui para duas pessoas que vendem queijo muito gostoso. Uma é o nosso querido amigo Pacheco de Souza, que mais tarde vai estar aqui. Ele vende queijo, cachaça, ó, só coisa boa. E vamos dar um abraço para minha tia Sônia também, que está aí no agro também. Ela vende queijo, vende doce, né? Então, às vezes a gente acha que é uma coisa muito distante da gente, mas não é não, gente. Tá pertinho da gente, né? No dia a dia da gente, como o agro faz parte, né? Do nosso dia a dia. A gente não levanta e não passa o dia sem estar no agro. O agro está incorporado na nossa realidade, né, Caio? Caio, deixa eu pensar um tiquinho aqui, que é muita informação, é muita coisa boa, né? A gente falando de queijo, eu fico bastante animada. Queijo é uma coisa que eu gosto demais da conta. Você falou essa questão, né, de manufaturar o produto, de agregar valor através da produção de queijo. A gente, por exemplo, pode produzir a cachaça, né? Dessas coisas, desses manufaturados. Você tem dados, assim, do que é mais produzido e o que é mais vendido em Minas? O que gera mais renda? Bom, hoje, quando a gente pega, por exemplo, a exportação do agro mineiro, nós temos aqui ela começa lá com o café, né? O café é o carro-chefe da balança comercial. Segue aí com a parte de carnes, carnes, o complexo soja, na verdade é o contrário. O café primeiro, o complexo soja depois, que é óleo, grão e farelo, carnes. Aí vem também o complexo sucro-alcooleiro, que é açúcar e álcool. E você tem essências florestais. Esse último, acho que eles trocam de posição algumas vezes. Depende da demanda, né? O eucalipto, depende do ano, depende de muitas coisas. Mas esses são os cinco principais carros-chefes da exportação de Minas Gerais. Café, soja, carnes, produtos florestais e derivados de cana, que é açúcar e álcool. Os outros produtos, eles têm essa agregação de valor muito alta, justamente devido a essa melhoria. A gente chama de agroindustrialização, né? É uma indústria do agro. A gente citou exemplos do queijo aqui, mas estima-se, por exemplo, que se a gente exportar a carne, ao invés de exportar o grão de soja, a gente agregaria valor em até 4, 5 vezes. Por que isso? Porque o grão de soja, para que a soja serve? Ela é muito utilizada na alimentação animal. Então, quando ao invés de a gente exportar o grão de soja, exportar a carne o animal já abatido, estima-se que no mínimo 4 vezes é a agregação de valor. Então, a agroindústria, ela vem crescendo em Minas Gerais. E quando a gente fala de agroindústria, a gente fala de complexas, que é, por exemplo, transformar a cana-de-açúcar em álcool ou transformar a cana-de-açúcar em açúcar. Minas é um grande produtor também de açúcar e álcool. Normalmente, cana, açúcar e álcool, a gente varia da 2ª até a 4ª posição, né? No Brasil. Mas as manufaturas, as agroindústrias de pequeno porte, elas também geram muito valor agregado. Vamos pensar aqui de frutas. O morango. De um tempo para cá, você encontra muita polpa de fruta para você pegar, compra no supermercado e bate no liquidificador, né? O morango é muito colocado, a cerola a gente vê bastante nos supermercados. Tem algumas outras frutas vermelhas aí mais na região produtora do sul de Minas. Então são exemplos de agroindústrias que agregam valor. Elas são minimamente processadas. Basicamente você limpa, higieniza, embala, congela e vende. Sim. E temos também, a gente falou aqui do café. O café o café especial, não é todo mundo que ainda toma o café especial. Qual que é a diferença do café especial, por exemplo, para o café tradicional? Quando o café tradicional é feito, a gente faz a colheita e tem alguns grãos mais verdes, em tonalidades diferentes de amadurecimento, o madurinho. Então, ele faz um mix desses grãos, basicamente seca ali, despolpa, seca, torra, moe e faz o café. O café especial, ele é selecionado os grãos maduros e dentro daquele grau de maturidade, né? Então, o grão que passou muito, ele não vai. O grão que ainda não amadureceu, ele não vai. Então, você tem uma seleção ali de um tipo de grão
do grau de maturidade e aí dá aquele gosto do café especial. A torra, normalmente, é uma torra mais clara, uma torra mais amarronzada. Então, quando você vê no supermercado, no sacolão, um café com a torra média, a torra amarronzada, mais clara, num tom até marrom médio, é sinônimo já de ser um café especial. Mas como que a gente faz para ver se o café é especial ou não? Você prova. O barista prova o café e quando ele dá acima de 80 pontos, ele já é considerado especial. Eu já tomei cafés de 94 pontos, 95, são sensacionais. E a agroindústria vem crescendo. Agroindústria de cachaça, agroindústria de frutas, de sucos, de polpa, de queijo. Minas é o berço, é um dos berços da agroindústria do país e é uma agregação de valor que vem crescendo país afora nos últimos 10 anos, comparando o censo agropecuário de 2017 para agora, 16, 17 para agora, nós já temos uma evolução bastante interessante. Caio, a Emater, nesse sentido, como você falou assim, tem as altas e baixas do café. Vamos dizer, naquele período de baixa, né, da produção. A Emater vai trazer tecnologias para falar assim, olha, agora vocês podem, por exemplo, revezar o plantio. O café, a produção está em baixa, você pode plantar nesse mesmo solo algum outro produto. Tem essa parte envolvida também, né, na questão da produção. O café a gente tem que fazer uma previsão a longo prazo. Porque o café, a gente não tira a planta do café, né? A gente fala que é uma cultura perene. Uhum. É como se fosse uma árvore. É uma árvore, só que é uma árvore que dá frutos. Uma Sim. árvore que dá frutos comestíveis para nós. Então, existem locais em que lavouras de café têm 40, 50 anos. Hoje não é o ideal mais você deixar uma planta de café por esse tempo todo. A gente fala que 20, 25 anos a gente já tem que estar substituindo para quê? Para a produção ser grande. A gente chama de produtividade. Mas o que a gente faz quando a gente trabalha as questões envolvendo diversificação? Principalmente para o pequeno produtor. O pequeno produtor, ele não pode ficar refém, de uma cultura só. Porque se der um problema, ele fica sem recursos. Então é bom sempre plantar um milho, você plantar um hortifruti, ter uma lavoura perene, né, como eu disse, o café, ou um abacate. O abacate hoje é o ouro verde, todo Sim. mundo consome abacate, é a queridinha das nutricionistas e também da geração saúde da academia. O abacate é muito engraçado porque é aquela planta do fundo quintal de casa, né, Caio? Assim, eu cresci ali no bairro São Geraldo, a gente tinha na rua de casa e a gente falar que o Brasil exporta o abacate, né, para o mundo todo, que é a queridinha dos nutricionistas. Eu sou anti-nutrição porque eu gosto da vitamina com leite, um leite em pó, faz aquela mistura. A verdadeira bomba calórica. Mas é porque a gente fala, aquela fruta coringa, que você comer ela pura fica gostoso, o pessoal faz a guacamole também, né, as comidas internacionais, e a vitamina, de todo jeito fica bom, né? Também houve crescimento da produção de abacate? Houve. O abacate hoje, ela está sendo grandemente plantado, ele está sendo grandemente plantado ali no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, no sul de Minas, ali na região de Três Corações, tem plantios grandes também, e vem se espalhando no estado inteiro, mas com destaque do Alto Paranaíba e essa parte lá no sul de Minas, perto de Três Corações. O abacate você tem algumas variedades. Sim. Quando eu comecei a estudar abacate há uns 7, 8 anos, na verdade na agronomia a gente viu alguma coisa na época de estudante, mas a gente não sabia. Chega no mercado, olha, tem diferença de abacate. Uhum. É só vocês repararem, por exemplo, que tem agora... No supermercado você está encontrando muito um redondo, ele é quase uma bola de futebol, Sim. chama margarida. Tem uns que tem um pescoço maior. Sim. Então são variedades de abacate. Tem um que parece uma pera, que é o breda. Então você tem as variedades de abacate de acordo com a época do ano, uma variedade prevalece. A gente exporta muito, a gente chama de Hass, o avocado. É o pequenininho que a gente faz guacamole, ele é próprio para isso. Ele é um abacate mais duro, mais rígido, ele é mais caro também, ele é menorzinho. Uhum. Outra variedade que a gente exporta bem é porque os tropicais, eles não são tão consumidos no mundo. Uhum. É mais consumido aqui no Brasil. Mas aquele margarida, que parece uma bola, ele também é um dos que é exportado. E aí a gente faz vitamina com margarida, com breda, com o Fortuna, que tem um pescoço grande. A gente faz, geralmente, com eles, a vitamina,
e a guacamole faz com avocado ou ras, né? Sim. Então nós temos essas variedades aí, essa peculiaridade. Caio, na nossa região aqui, você sabe falar que a gente mais produz? Eu sei que, por exemplo, tem regiões aqui que produz bastante hortaliça, né? A gente nem imagina, igual a gente nem imagina. Vou mandar um outro abraço também aqui para Silviane, que está sempre acompanhando a gente aqui, viu? Silviane, um grande abraço, muito obrigada aqui. E também pro vereador Ratinho, que é nosso vereador do agro aí, né? Vou convidar ele também a te apresentar. Já conhece o Ratinho? Já conheço, conhecemos ele já. Um abraço, Ratinho. Isso. Então, nosso vereador que tá ligado ao agro aí, a gente não imagina, né? Assim, eu, pelo menos, não tinha essa perspectiva que Pedro Leopoldo era tão atuante nessa questão do agro, porque a gente também teve muita visão da mineração como o grande carro-chefe, né? Como a gente fala, é um bem esgotável. E hoje, Pedro Leopoldo, acho que cada vez mais está buscando meios de gerar renda, de produção, que não sejam tão dependentes da mineração. A mineração ainda é muito forte, mas a gente tem outros meios. E o que mais produz na nossa região? Você sabe contar pra gente? Você falando de mineração e de buscar diversificação, eu tenho certeza que com o prefeito Emiliano, um prefeito que vocês têm aqui muito bom, muito qualificado e que tem uma visão diferenciada, ele vai buscar também essa diversificação para a região. Porque quanto mais diversifica, é mais renda chegando para a cidade, é mais emprego gerando, é Pedro Leopoldo mais próspera, né? Sim. Então a gente tem certeza que o trabalho que vem sendo feito pelo prefeito e pela Câmara de Vereadores, a gente vai ter um Pedro Leopoldo muito melhor do que já é hoje. Então, isso é com certeza. Na região aqui a gente tem um cinturão produtor de hortifrutis, né? Sim. Nós temos um mercado consumidor aqui na grande BH de quase 6 milhões de pessoas, né? A capital tem 2,5, 2,6, se eu não me engano, no último censo. E a região metropolitana dobra. Então, a produção de hortifrutis, venda para Ceasa, que ela é muito forte, é um cinturão verde, desde as hortas urbanas que existem hoje, até a própria produção rural mesmo nos municípios. Mas aqui a região também tem uma produção, um destaque na produção de leite. Não é tão comparado, por exemplo, às regiões de Patos de Minas, que é a região maior produtora do estado, não tem tanta força quanto eles. Mas o que temos aqui forte? Nós temos produção de hortifrutis forte, produção de leite é forte, principalmente aqui. E o que acontece? Como a gente tem na região aqui um centro consumidor, fácil de escoar, a gente tem que aproveitar essa capacidade. Sim. Produção de tomate, produção de, vamos colocar aí uma alface, abóbora. Você me disse lá atrás sobre o café, é importante que os produtores, por exemplo, além de produzir o café, que tem uma colheita, ela tem uma diferença de ciclo, mas colhe todo ano, né, depois da planta, é bom ter uma cultura anual. Quando você fala em abóbora, feijão, o que mais? Tomate. A gente está falando aí de dinheiro na sua conta de mais ou menos 2 meses e meio até 4 meses, porque você plantou, até 4 meses você colheu e já tem o capital de giro. Então, isso é muito importante aqui para a região também, quando a gente fala em diversificação. Sim. Caio, nosso programa está acabando. Eu quero te agradecer muito pela presença, viu? Quero deixar aqui o espaço para fazer suas considerações finais. Antes disso, eu vou mandar um abraço para Isabel, né? Que é a sua secretária aí, que eu mantive contato com ela, uma pessoa muito bacana. Mandar um abraço especial para a Deise e também para o Miguel. Obrigado. Deise, ela é uma flor, realmente é um doce de pessoa, né? Muito querida mesmo, então vou mandar um grande abraço para ela, né? E quero agradecer a todos os ouvintes que estiveram aqui com a gente, participando, né? Estão acompanhando também pelo Instagram da Rádio Atividade. Então, deixar as portas abertas para você voltar aqui e contar mais sobre os projetos que estão aqui em Pedro Leopoldo, né? Que você seja sempre muito bem-vindo aqui na nossa cidade. E aí, Caio, pode deixar as considerações aí com a gente. Muito obrigado, Camila. A gente agradece a oportunidade aqui, a Rádio Atividade FM, né? A gente... É sempre um prazer estar vindo em Pedro Leopoldo, é sempre muito bom estar em contato com a turma aqui. Falando em abraços, eu vou aproveitar para mandar para minha prima Elaide, o filho dela, Matheus, e o esposo Wellington, que são da família que mora aqui em Pedro Leopoldo, e me deram apoio aqui até na compra de ingressos. Eles compraram para mim o ingresso do rodeio e depois eu peguei com eles, então foi muito bom. Considerações finais, a gente tem aqui uma possibilidade também em Pedro Leopoldo do turismo rural. O turismo, ele é um mix de você plantar fazer os plantios, os cultivos e tornar o local, a fazenda, atrativo para receber visitantes. Nós temos em Pedro Leopoldo aqui a possibilidade de consolidação das feiras livres, né? A gente já fez a doação
de 2 kits feiras, o Otávio Maia e eu articulamos, já vai chegar aqui na cidade. Kits de irrigação, que são kits que você aumenta a produtividade para esses pequenos produtores, de até 500 e 1.000 metros quadrados. Nós também estamos pensando em projetos maiores, na área que envolve educação e agro. Então, nós estamos trabalhando muito aqui para trazer soluções para Pedro Leopoldo, trazer alternativas e, obviamente, mostrar para o prefeito aqui que nós estamos juntos, que a gente gosta do trabalho dele, que pode contar com o Emater, pode contar com o governo de Minas e, particularmente, pode contar comigo, Caio, para trazer esse desenvolvimento para a cidade. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer imenso estar aqui, estou muito feliz e espero que tenhamos uma próxima oportunidade para falar de temas específicos, para informar o nosso ouvinte. Caio, hoje é uma apresentação, né, de você para os nossos ouvintes, que a gente sabe o quanto você atua aqui, mas eles precisam te conhecer também. Essa parte que você falou dessa questão do agroturismo, inclui até a questão da educação mesmo, a gente levar as crianças, mostrar como que planta, né? A gente dentro da escola aprende como é que planta a sementinha de feijão ali no algodão, então a gente levar elas para o campo, esse contato com a terra também é muito legal, né? Mais uma vez, te agradeço pela vinda. O programa está de portas abertas para você detalhar mais coisas, como a gente falou. Hoje é uma apresentação, o pessoal conhecer o Caio, conhecer um pouquinho mais do trabalho da Emater, né? Mas a gente vai criar várias oportunidades se você esteja aqui com a gente para falar de muito mais coisas que eu sei que existe dentro desse mundo do agro, né? Não só da Emater, mas do agro, né? Com certeza. Então, estou aqui à disposição. Quando vocês me chamarem, estarei aqui falando e abordando o agro, abordando a comida na mesa do consumidor que o agro coloca pelo menos 3 a 4 vezes por dia. Diz que a gente precisa de um advogado pelo menos uma vez na vida, né? De um produtor rural é no mínimo 3 vezes ao dia. Então, exato. Essa é a força nossa. Que a gente precisa do agro, não precisa do advogado, por favor. Muito obrigado mais uma vez, Caio. E muito obrigado aos ouvintes do De Bem com a Vida, as participações, a todo mundo que estava ligado aí pelo Instagram, pela rádio, pelo aplicativo. Um grande abraço, viu, gente? E até sexta-feira eu tô de volta aqui, de 8 às 9. Um grande abraço, pessoal. Se você gostou deste trecho, curte, comenta e compartilha para que nosso vídeo chegue a mais pessoas. Muito obrigada!